Eu acho que você pode começar. Pode começar? Então, boa noite, pessoal. A gente está aqui começando mais uma roda de conversa, hoje sobre um assunto absolutamente importante e urgente, que é a crise climática, os riscos e as medidas de proteção da população. Eu estou muito feliz de ter entrado recentemente nesse grupo e já estar podendo aqui participar de um evento tão importante, né? E principalmente estar aqui com dois grandes amigos, né? Fernando, que eu não via há muito tempo, e o Bandini, que a gente tem se cruzado mais recentemente. Então, eu queria meio que ouvir muito que eles dois têm que falar, que são dois especialistas no assunto, e eu, como urbanista, fico aqui ouvindo, querendo saber como que a gente pode fazer para enfrentar essas questões na cidade, principalmente tendo em vista as grandes desigualdades que nós temos aqui na região, né? Então, queria primeiro apresentar os dois amigos e depois vou passar a palavra para eles. Então, Fernando Rocha Nogueira, que é geólogo, doutor em geociência e meio ambiente, diz ele que começou a aprender sobre gestão de risco e desastre aqui nos Morros de Santos, há mais de 30 anos. É professor da Universidade Federal do ABC, coordenador do Laboratório de Gestão de Risco da Universidade Federal do ABC, e vai falar sobre esse nosso tema de hoje tão importante e como podemos pensar nas medidas de proteção da população. O próximo, segundo palestrante, é o Marcos Pellegrini Bandini, que também é geólogo e mestre em análise ambiental pela Unesp, atuou nas áreas de meio ambiente, planejamento urbano e de proteção e defesa civil. Acompanhou a elaboração dos recentes planos municipais de mudança climática de Santos, o feito em 2016 e o de recente, de 2021, e vai usar esse nosso caso aqui da cidade de Santos para falar sobre os desafios de preparar as cidades brasileiras para as mudanças climáticas. Então, eu acho que esse é um assunto extremamente importante, né? Nós que vivemos aqui na beira do mar, sujeitos à subida do nível do oceano, a grandes chuvas que parece que cada vez são mais frequentes, mas que a região tem um histórico de muitas tragédias, né? Eu lembro de uma mais recente, agora, em 2020, que também morreram pessoas, nós tivemos tragédia grande aqui. Então, eu quero ouvir e ver como que a gente pode se preparar para pensar nisso, na forma de agir, isso tanto na campanha, como espero eu no nosso futuro governo, nos nossos futuros governos, quem sabe, da presidência da República e do governo do Estado de São Paulo. Então, eu vou passar a palavra primeiro para o Fernando. Passei por várias situações assim, era melhor. Não pode ir. Acho que tivemos um problema com o Fernando. Talvez, se for o caso, não sei, Bandini, se você estiver preparado, se é o caso da gente tentar inverter. O que você acha? Bom, boa noite a todos. Ao vivo, temos esses problemas. Isso. Posso iniciar aqui comentando da oportunidade aqui de apresentar esse assunto e discutir com o Fernando, com você e com os demais membros aqui da Casa Santista, e na expectativa de que o Fernando possa iniciar aqui, introduzir o tema com mais profundidade, uma vez que ele hoje exerce essa atuação como pesquisador e profissional da área de ensino, então com muito mais didática do que eu. Mas, enfim, então, o que eu queria aqui, dentro dessa condição minha, era de promover algumas reflexões com todos
em relação aos desafios que temos a enfrentar e a superar. Inicialmente, então vou buscar aqui expor as questões desse aprendizado profissional e também, em certo aspecto, pessoal, por estar residindo já há quase 30 anos aqui na Baixada e conhecer alguns desses impactos diretamente no próprio cotidiano. E, por outro lado, colocar aí os desafios de quem busca superar, juntamente com grande parcela da nossa população, os problemas que nós enfrentamos cotidianamente. Bem, a primeira reflexão que eu queria deixar para todos, você já expôs muito bem, Sânia, é a particularidade intrínseca a um município costeiro. A dinâmica costeira, e particularmente aqui da cidade de Santos, da Baixada Santista e do litoral paulista, nos reserva pelo menos 2 cenários, 2 frentes de preocupação simultânea. Você destacou muito bem a questão, no momento, do ponto de vista do tempo geológico, vivemos a elevação do nível médio do mar, nada que do ponto de vista geológico não tenha ocorrido em outras vezes, é uma variação que acontece no tempo geológico, quando pensamos em milhões de anos ou mais, mas, dessa feita, temos que pensar essa elevação normal com as mudanças climáticas, com a consequência ligada à nossa enorme urbanização e os problemas de vivermos nessas áreas de planície costeira. Então, essas implicações são gigantescas e a gente vai explorar um pouquinho esse tema. O outro cenário diz respeito às questões ligadas às chuvas intensas e à nossa peculiaridade climática e meteorológica. Então, na nossa região, os índices de chuva, os índices pluviométricos são enormes. Todos devem ter uma ideia, mas no normal esperado em Santos é de cerca de 2.500 milímetros por ano, ou seja, uma coluna d'água cai sobre a nossa cidade e a nossa região, uma coluna d'água de cerca de 2,5 metros, em média, por ano. Muito bem. Esses são os 2 fenômenos que nós temos que tratar conjuntamente. Áreas principalmente implantadas, áreas urbanizadas, principalmente implantadas em planícies dinâmicas, planícies costeiras dinâmicas, que sofrem enorme influência dessa elevação do nível médio do mar. E também sofrem as consequências de eventos de chuvas concentradas, porque são comuns, absolutamente comuns na nossa região. Pois bem, não bastasse esse cenário, que por si só é um cenário desafiador, nós temos também os problemas derivados das enormes iniquidades e desigualdades na construção do espaço urbano da nossa região. Então, são cidades que concentram realidades incrivelmente distintas. Todas as nossas cidades, e Santos, talvez,
a que concentre as maiores disparidades entre a orla, a região próxima à zona de praia, zona praial, e regiões como Estuarina, o fundo do estuário. Nós vivemos em grande parte na ilha de São Vicente. O fundo do estuário, nós temos uma outra realidade, particularmente na zona noroeste, no dique da Vila Gilda. E assim é, da mesma maneira, com São Vicente, com os demais municípios, em Guarujá, da mesma maneira, em Cubatão. Então, essas disparidades, Praia Grande, essas disparidades na nossa região, entre uma área urbanizada, com toda a infraestrutura, e áreas precárias na área costeira, são uma realidade desafiadora, que não podemos entender como algo que não deva ser enfrentado e superado. Eu vou dar um exemplo prático nessa área de problemas referentes às chuvas intensas e às consequências da forma de urbanizar desigual. Vamos ver. Quando todos aqui que hoje estão nos assistindo, principalmente quem é aqui da cidade de Santos ou da Baixada, quando vem a reprodução das matérias sobre um dia de ressacas e inundação, vai se lembrar, todos aí, aposto, estão se lembrando das imagens junto à Ponta da Praia, inclusive local onde a nossa moderadora, a Sânia, reside. Então, é um espetáculo que resulta em alguns problemas junto ao sistema viário, eventualmente até alagamentos de garagens subterrâneas, mas, enfim, esse é um problema que passa em poucas horas, com consequências, no momento, ligadas mais a problemas de deslocamento e mobilidade urbana. Mas esse mesmo fenômeno que está ocorrendo com essa característica na orla de Santos, particularmente na Ponta da Praia, ele traz consequências dramáticas na outra parte da cidade, na zona noroeste, pelos problemas de infraestrutura, pelas deficiências em infraestrutura. Então, as avenidas como a Nossa Senhora de Fátima, a Martins Fontes ficam alagadas, inundadas e com, às vezes, interrupção de tráfego por horas, ou até, como ocorreu em 2016, por mais de um dia. A Nossa Senhora de Fátima foi 1 dia e meio, quase 2 dias, até as águas baixarem. Por quê? Por deficiências dramáticas na infraestrutura. Pois bem, essas questões, e também pela própria ocupação. Lá não recebeu investimentos, muito menos o planejamento do início do século, feito por Saturnino de Brito aqui na nossa região. A mesma coisa quando pensamos a outra região de Santos, os morros de Santos. Eventos de chuvas concentradas há décadas promovem desastres de enorme impacto na nossa cidade, particularmente nos morros de Santos. Uma pena que o Fernando não pôde expor inicialmente, espero que na sequência ele possa falar com muito mais propriedade, mas houve e há, no caso de Santos, um enorme acúmulo a partir dessas experiências que a mais conhecida é de 1928, com cerca de 90 mortos, e depois, novamente, em 1956, com cerca de 67 vítimas fatais. A de 1928 no Monte Serrat, e em 1956, em diversas localidades,
o ponto com maior número de vítimas aqui próximo aonde eu resido, que aqui no caso, no Morro do José Menino e no Marapé, no Morro do Marapé. Então, nessas localidades foi o maior número de vítimas. Mas como a urbanização, o Fernando de volta aí, como a urbanização era mais precária naquela época, estou falando, Fernando, de 1956, para dar um relato aqui dos desastres nos morros. E outros fenômenos como esses, de chuvas intensas e vítimas fatais, continuaram ocorrendo até que houve uma enorme produção de conhecimento e, principalmente, uma atuação que aí já entramos no campo dos desafios corretos ou da forma de superar esses problemas, que foi a criação do grupo de morros, capitaneado pela geóloga Cassandra, e com um grupo de abnegados e de craques, que praticamente iniciou todo um processo de implementar uma nova forma de abordar o problema, abordar de forma integrada, de forma conjunta. Então, vejam, de lá para cá, de 1988 até hoje, muitas outras coisas aconteceram, propiciando que a nossa região passasse a ter mais informações sobre a dinâmica do seu território e, principalmente, buscasse estabelecer algumas formas práticas de atuar. Eu, então, ia fazer uma apresentação diferente, mas com os problemas do Fernando, vou concluir aqui esse início da nossa bate-papo, da nossa conversa, expondo, então, o mais recente desses trabalhos, muito rapidamente, que é o Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas, o Plano de Ação Climática de Santos. Ele foi feito inicialmente em 2016, atualizado em 2021, com enorme apoio da GIZ, uma consultoria vinculada ao Ministério do Meio Ambiente do governo alemão, apoio que veio através do Ministério do Meio Ambiente brasileiro e que trouxe consultores que puderam, então, com os próprios profissionais da administração municipal e com as universidades aqui da nossa região, trabalhar e detalhar algumas alternativas, algumas formas, não apenas de melhorar o nosso diagnóstico, mas principalmente traçar cenários futuros que mostram desafios que teremos que superar com indicadores do tipo o nível médio do mar, em um cenário pessimista, poderá se elevar na nossa região em até 50 centímetros no nível médio até 2100, cerca de 20 centímetros até 2050. Também teremos chuvas concentradas em intervalos menores. As chuvas esperadas de cada 15 anos agora ocorrerão com intervalos talvez de apenas 5 anos, enquanto previsão. Isso são ferramentas modernas que estão disponibilizadas pelos estudos do painel intergovernamental da ONU. Acho que agora quem travou foi o Bandini. Estamos tendo problema. Voltou. Conseguiu voltar, Bandini? Eu estou aqui. Estão me ouvindo? Acho que perdemos só o finzinho da sua fala. Agora você nos ouve?
Acho que agora perdemos o Bandini. Fernando, tá a postos? Estão oscilando, né? Voltou, tá vendo? Esses cenários, bem, Vai lá. esses cenários são uma parte, então, desse plano. Existe também toda uma preocupação com os investimentos e a aplicação do conhecimento junto às comunidades mais vulneráveis, algo que eu expus no início, para que enfrentemos essa realidade de desigualdades como algo estratégico e prioritário, e também preparemos observatórios, uma forma de instrumentação muito melhor do que a que nós temos. Então, esses 3 pontos são fundamentais. E, por fim, para encerrar a minha exposição, o que ficou claríssimo é que o principal desafio está ligado aos arranjos institucionais, à nossa forma atual de enfrentar os problemas climáticos derivados das mudanças climáticas não são suficientes. Fazemos as coisas de forma estanque, sem o planejamento, sem integração das áreas e sem investimentos coordenados. Isso é péssimo, isso tem que ser superado com bastante agilidade. Então, fica aqui as primeiras considerações, agora que o Fernando retornou. Espero que com calma a gente possa expor aí a próxima fase aí do nosso bate-papo. Desculpe aí pelo improviso e obrigado. Muito obrigada, Bandini. Acho que a sua fala já nos desperta algumas questões, mas vamos ouvir o Fernando e depois a gente começa um bate-bola e eu acho que vai ser legal, né? Fernando, você pode começar a sua fala? Vamos lá, vamos torcer para tudo rolar bem aqui. Queria me desculpar por essas aventuras da roça, né? Mas parece que não é só na roça que a instabilidade nos afeta, né? O Bandini também, aí na cidade grande. Eu estou extremamente contente de estar aqui nesse berço do meu conhecimento. A minha escola, né? Eu aprendi e sobrevivi desde então com esse tema da gestão de risco, com mapeamentos, com assessorias e há 10 anos como professor da UFABC, trabalhando na temática de risco, que minha orientadora nessa formação foi a Cassandra, a quem eu saúdo e digo que devo muito desse aprendizado. Eu vou compartilhar uma apresentaçãozinha rápida para a gente poder conversar e vamos lá. Compartilhar e vamos. Se não aparecer, vocês avisam. Apareceu a tela? Oi? Agora acho que está vindo. Apareceu. Legal. Então, vamos lá. Essa conversa, que eu agradeço bastante, ela... Enfim, eu queria começar discutindo o conceito de risco mesmo, para chegar no tema da conversa, né? Risco é um indicador de defeitos da cidade. Muitas vezes, esses defeitos ficam escondidos nas periferias, nas favelas, nos morros, como este aí de São Bernardo. Eu não tinha nenhuma foto de Santos para pôr nesse momento, então ficou essa aí de São Bernardo. Enfim, a grande parte da população não sabe sequer que existem situações como estas, mas às vezes o risco aparece
em qualquer lugar da cidade, como no caso aqui do Largo do Aroche, nesse prédio que queimou e desabou, um prédio antigo ocupado por movimentos sem teto e que desabou em maio de 2018. Quer dizer, o risco, ele é disfunção, ele não é uma agressão da natureza contra o... Não, riscos são exatamente disfunções do nosso território, do nosso ambiente, do ambiente que a gente vive, né? Do nosso ambiente urbano, onde vive a maior parte das pessoas do Brasil, que podem gerar problemas, desastres, danos, né? Quase sempre a causa dos riscos pode ser explicada pela forma que aconteceu o uso e ocupação do solo, como é que foi se apropriando dos recursos naturais, e quase sempre esses riscos, essas feridas que as cidades mostram e muitas vezes estão escondidas por band-aids equivocados, eles indicam uma gestão insustentável do ambiente territorial e urbano. Olha só aqui, essa foto todo mundo conhece, né? Essa foto é de 1928, que o Bandini estava falando, e ela expressa o que eu entendo por risco. Ou seja, risco, aqui está a nata da engenharia de Santos, no comecinho de março de 1928, absolutamente pasmo com um enorme degrau de abatimento que apareceu no Monte Serra, ali perto do cassino, né? No entanto, eles ficaram pasmos. Oi, tá tudo bem aí? Tudo, pode prosseguir, acho que estamos te ouvindo todos. Legal. E, no entanto, 10 dias depois, todo esse material, 150 mil metros cúbicos de solo e rocha, desceram o morro e mataram várias pessoas que estavam já em situação verticalizada ali na Santa Casa, na antiga Santa Casa, né? Então, para poder entender o risco, eles precisavam, primeiro, entender a dinâmica dos movimentos de massa, entender o processo, né? E entender também que esse processo geraria só um minutinho, geraria um enorme impacto em função da vulnerabilidade da Santa Casa ali no pé do morro, né? Mas que também não sabiam, não conseguiam entender. Oi, o som, se vocês desligarem os microfones aí, me ajuda um pouco. Que o gerenciamento do fato poderia, removendo as pessoas lá embaixo, tirando emergencialmente, ou fazendo alguma outra forma, né, modificaria o cenário de desastre. Mas não, eles não sabiam disso em 1928, e como resultado nós temos aí o grande desastre do Monte Serra. Mas a vulnerabilidade, que é um elemento indispensável para que aconteça um desastre, né, ela tem caras muito diversas no nosso entorno, né? Ela expressa uma fragilidade habitacional, uma fragilidade social, uma fragilidade do ambiente. A maior parte, a absoluta maioria dos desastres acontece em lugares com enorme vulnerabilidade socioambiental, né? Como essa favela em São Bernardo, completamente pouco inclinada, em ambiente pouco inclinado, numa encosta relativamente suave, porém, a fragilidade das moradias e essa concavidade aumentaram enorme o risco e geraram muitos desastres nesse local, né? Outras vezes, pontualmente, a fragilidade das pessoas e das edificações marcam essas situações de risco. Então, o risco é uma relação entre uma ameaça, né,
E uma sociedade, uma comunidade, uma pessoa, uma moradia, um indivíduo que apresentem vulnerabilidade, ou seja, física, ecológica, social, econômica, cultural, política, institucional, ou seja, tem uma fragilidade e uma incapacidade de se antecipar ao desastre, uma incapacidade de enfrentar o problema e uma enorme incapacidade de se recuperar. Né? Para tratar isso, do ponto de vista institucional, o primeiro passo indispensável é conhecer o problema. Quanto mais nós conhecemos o problema, sem conhecer o problema, não tem como tratar. Conhecer o problema, a partir daí, decidir como tratá-lo, né? E estar preparado também para os casos que não pudermos resolver, manejando as emergências de maneira antecipada. Né? Esse conhecimento é um conhecimento muito, muito jovem. Né? Eu acho que quando a gente começou a montar o grupo de morros, a ousada direção da Cassandra, da Thelma, nesse momento, trouxeram grandes novidades para um conhecimento que estava em formação na década de 90, que foi a década internacional de redução de desastres naturais. A ONU batizou com esse nome, mas durante o processo, os próprios cientistas que participavam dessa década perceberam que o nome era uma roubada, né? E fez muito sucesso na época uma publicação chamada Os Desastres Não São Naturais. Mas, nesses 30 anos, se evoluiu muito conceitualmente. No entanto, muito pouco se evoluiu em torno de garantir mais segurança para o mundo, para a sociedade, para a população em risco. Né? Se percebeu que o mundo é coalhado de situações de risco e o número de pessoas vulneráveis é cada vez maior. Os desastres não reduziram, mesmo se tornando um ponto de agenda da ONU. Nem vou contar a história da nossa gestão de risco, que é um sobe e desce permanente, com poucos avanços e muitos retrocessos. Mas por que nossos desastres no mundo inteiro não reduzem? O primeiro problema é que o foco, tanto dos governos, quanto da sociedade, da mídia e até dos cientistas, fica muito no desastre. Né? E, portanto, a responsabilidade das mortes que aconteceram, por exemplo, agora, do mês de dezembro até agora, até ontem, nós tivemos um número de quase 400 mortes associadas a deslizamentos, associados a chuvas intensas. Né? Muito forte em Petrópolis, muito forte em Angra. E o discurso enfim, era imprevisível, a culpa é da chuva ou a culpa é das pessoas viverem no lugar errado. Ou seja, o problema é exógeno, não é problema, e aí que está a questão, não é um problema da forma com que a cidade se constrói, na forma com que a cidade discrimina, separa e oferece para as pessoas mais pobres os lugares mais suscetíveis aos desastres, aos riscos. A segunda questão é que esse assunto é tratado por especialistas, para especialistas, por técnicos, para técnicos. A Defesa Civil não tem nada mais fechado, embora o lema seja Defesa Civil somos todos, do que a Defesa Civil. A Defesa Civil tem sua governança voltada para dentro, né? E com muito pouco contato, muito pouco envolvimento com a população e com a causa que justifica sua existência, que é garantir segurança. Numa pesquisa recente do CEMADEM, lançada há 15 dias, uma ótima pesquisa sobre as condições da defesa civil no Brasil, mostra que 70% das defesas civis brasileiras considera que seu maior problema de governança é não conseguir remover as pessoas do lugar de risco. Né?
nenhuma delas está preocupada com a incapacidade de oferecer segurança para as pessoas. A terceira questão é que se conhece muito pouco o território que se governa. E, por isso, em alguns lugares, como Angra dos Reis, por exemplo, quase 40% dos trechos que têm potencial de desastres é vedado ao governo, é vedado o ingresso, né, da Defesa Civil ou da Prefeitura, porque é controlada pelo tráfico, né? E, portanto, não tem como governar a cidade em que você não controla. Imagino que em Santos a situação seja bastante parecida, não é, Bandini? A quarta questão, e que para mim é muito séria, é que esse assunto virou assunto de especialista, né? E existe uma produção muito interessante que fala da ciência pós-normal do Havertz e Gurevich, de 1997, que eles falam o seguinte: os problemas ambientais e de risco no mundo contemporâneo, eles envolvem fatos incertos, valores controvertidos, apostas elevadas e necessidade de decisões urgentes, né? E, portanto, a ciência sozinha, ou mesmo meio técnico, ou mesmo especialistas, não tem condições de resolver sozinho essas questões se não incluir a política e a sociedade junto com a ciência para discutir essa questão, né? Então, isso que eu queria trazer aqui como debate importante de estar presente no mundo eleitoral, né? No momento eleitoral, nas agendas dos candidatos, de todos os candidatos em todos os níveis, né? E a quinta questão, é aquela que nos trouxe aqui, é que as mudanças climáticas têm trazido extremos, mas esses extremos não são o que gera desastre. O que gera os desastres são os reflexos dos extremos numa sociedade insustentável e nas cidades que foram implantadas com uma lógica muito pouco integrada ao ambiente, né? Portanto, nós estamos no mar revolto, né? Ele já está instalado, ou seja, é só a gente perceber. Eu mesmo mudei para esse lugar aqui complicado, onde eu estou, de internet. Alô, câmbio? E que eu já tive 4 inundações aqui na porta. Ou seja, chove. Tá tudo bem aí? Tudo, estamos te ouvindo. Legal. Agora, nesse mar revolto instalado, os barcos são muito diferentes, tá certo? Há mais de 25 anos, esse assunto vem sendo discutido pelo IPCC. O IPCC fez o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Ele fez um esforço enorme por longos anos para poder convencer os governantes, a sociedade do mundo inteiro que essa questão estava acontecendo, que as mudanças estavam acontecendo, né? Hoje é um número cada vez maior de pessoas que até acreditam nisso. No entanto, muito pouco esforço foi feito, inclusive pelo IPCC, inclusive pelos governos, para resistir a esse avanço, ou seja, para se adaptar a esses impactos. A ONU lançou a semana passada um alerta que, se a gente não se mexer imediatamente na redução de vulnerabilidade no mundo, né, nós vamos ter desastres gigantescos e com uma frequência que vai impactar mundialmente, né? Vale a pena ler, para quem não leu, esse artigo, que eu considero assim uma carta-programa sobre o tema, escrito pelo Paulo Artacho, que chama As 3 Emergências que a Nossa Sociedade Enfrenta: saúde, biodiversidade e mudanças climáticas. Absolutamente interligadas entre si, né? As questões que geraram a pandemia e a potencialidade de mudanças transmissíveis, com a perda de biodiversidade e o deslocamento desses fatores geradores de doença de lugares em que eles
se associavam a uma certa fauna e, de repente, essa fauna acabou e eles vêm em busca dessa enorme comunidade humana, né? E as mudanças climáticas. Como isso vai gerar na nossa, aqui no Sudeste, na nossa região, impactos? Vai gerar impactos, em primeiro lugar, produzindo chuvas mais intensas, mais frequentes, como a gente viu, ou seja, nós tivemos de novembro até agora, não parou de chover, né? Nós vimos desastres um atrás do outro, na Bahia, Minas Gerais, Petrópolis, Angra, Paraty, agora, ontem, em Santa Catarina, Florianópolis, com mortes, enfim, é uma sequência ininterrupta de desastres e mortes. Segundo, falta de água e crise de abastecimento hídrico, ou seja, mesmo com os excessos, a recarga não está acontecendo adequadamente, nós estamos em vários reservatórios, começam a aparecer potencialidade de falta. Ondas de calor absurdo. Na Índia, nesse momento, está morrendo um monte de gente de onda de calor excessiva. Morar em Santos é uma ameaça forte isso, né? Elevação do nível do mar, né? Concentração de poluentes, né? Má circulação atmosférica, ou seja, bater o noroeste e gerar desconforto extremo, né? Que principalmente as pessoas mais idosas pode gerar mortes. Vulnerabilidade estimada pelo 6º relatório do Grupo 2 do IPCC aponta que é indispensável começar a mexer já com as questões de adaptação, né? Nós temos alguma coisa em torno de 3,6 bilhões de pessoas vivendo em locais, em contextos altamente vulneráveis à mudança de clima, e gênero, etnicidade e renda são fatores bem significativos nisso, né? As nossas cidades, por mais ricas que sejam, como São Paulo ou como Santos, apresentam cenários absolutamente absurdos, como essa favela do lado de onde funcionava o Play Center, né? Assim, entre Perdizes, Pompeia e a Marginal do Tietê, em que quase 50 casas foram derrubadas por uma banheira flutuante que derrubou um monte de barraco. Enfim, essa favela na Rua Quirino dos Santos é uma típica ferida escondida no meio do luxo de Perdizes, Pompeia e todo o avanço, né, que a cidade tem, é incapaz, né, de cuidar das suas feridas, né, que tanto geram ameaças para todos, não só para os que vivem aí, né? E para tratar essas questões, nós vamos ter que pensar que não basta, como está acontecendo nesse momento em Petrópolis, chegar com obras prontas e tentar resolver o assunto a partir das decisões governamentais. Ou seja, precisamos aumentar, ampliar os pares para enfrentar essas ameaças, né? E isso significa, no caso de Petrópolis, procurar formas de mobilizar a sociedade ali para enfrentar o seu problema, integrar governo e sociedade. Ou seja, só as formas democráticas de tratar as questões. Então, nessa foto aqui, nós estamos consensuando um mapeamento de risco no Jardim Hebron, no Jaçanã, né, com a Defesa Civil, com os moradores, da universidade, os moradores, enfim. E aí, eu acho que vale a pena essa discussão que vai acontecer com santistas, não só, sobre esse mesmo tema que nós estamos falando, né? No dia 7 de maio, o Bandini vai ser um dos moderadores, junto com a Mônica Viana. Não percam, vai ser muito mais bacana do que esse nosso. E ele é primo de que eu participei já. O BR Cidades tem gerado esses eventos preparatórios para construir uma plataforma do direito à cidade, e é indispensável que nessa plataforma a gestão de riscos como um assunto transversal
da adaptação às mudanças climáticas tenha um destaque. A gente tem que estar preparado e estamos completamente despreparados. E por isso, eu apresento 3 propostas bem rapidamente que eu apresentei lá para o BR Cidades. A primeira é que a gente precisa mudar a metodologia de mapear risco. Nós precisamos procurar nos lugares mais vulneráveis, mais fragilizados, a partir da vulnerabilidade socioambiental, nós temos que procurar os processos que podem afetar aquela comunidade. Ou seja, nós temos que garantir a segurança dos lugares mais frágeis da nossa cidade. Eu acho que esse que é um ponto prioritário de um programa político brasileiro, de um programa do governo Lula, de inserir num primeiro, e isso custa muito barato, perto dos outros investimentos que vão ser necessários para a adaptação. Mas tratar as feridas principais da cidade, ou seja, pelo menos aqueles casos mais dramáticos, precisam receber investimentos para qualificar o ambiente. Não é obra de contenção só. Né? Significa melhorar o ambiente do ponto de vista de reservação de água, de circulação atmosférica, de garantir o mínimo de conforto ambiental, né? De controle de drenagem, de infraestrutura. A segunda questão é que é isso, aí precisa qualificar a segurança, né? Reduzir a precariedade, a desigualdade que põe em risco a vida dos moradores, mas isso se reflete para toda a cidade, para todo o país. E a terceira questão, né? Que eu acho que em Santos tem muita importância, acho que no Brasil inteiro tem muita importância, a gente precisa, relembrando aquele velho plano preventivo de defesa civil que a gente fazia todo verão, depois comemorava lá no Reggae Night, fazia grandes festas quando acabava o mês de março. A gente precisa ressuscitar os planos preventivos, mas com outros procedimentos mais amplos, ou seja, ser multirrisco, não tratar só de deslizamento, envolver todos os atores públicos, privados, comunitários, frente a cada um dos eventos extremos esperados, ou seja, chuvas intensas, déficits hídricos, ondas de calor, epidemias por subbacia, por cidade pequena, né? E estabelecer procedimentos antecipatórios. É isso que tem que acontecer em Angra, em Paraty, em Trindade, em Petrópolis, acontecer em todos os locais, em Santos, né? Ou seja, organizar todos os lugares com potencialidade de desastre, precisa ter práticas antecipatórias, ou seja, perceber sinais e, a partir desses sinais, buscar lugares seguros. Ou seja, para isso, precisa ter uma governança junto com a população em risco. Não tem outra saída. Os velhos no DEC são um bom exemplo de como é que se enfrenta essa questão. Quando a gente fala de aumentar a resiliência das cidades frente às mudanças climáticas, significa exatamente aumentar o protagonismo dos cidadãos. É isso que eu queria dizer, gente. Desculpa ter passado do tempo. Imagina, Fernando, acho que estamos aqui para conversar e debater. Eu, ouvindo vocês aí, fiquei feliz com essas propostas no final, porque a gente vê a urgência dessas questões e a dificuldade que os governos têm em tratar isso, né? Eu estava brincando hoje, antes, quando estava conversando aí com os palestrantes, que, dada a minha idade, a gente discutia muito essa questão das fragilidades urbanas, né? Da precariedade urbana, e a gente tinha dificuldade de juntar os assuntos. Depois a gente começou a discutir as questões da ambientais, né? Da sustentabilidade, mas agora nós estamos vivendo uma emergência, né? Desculpa a linguajar, mas a água está batendo na bunda e está caindo na cabeça os problemas, né? E vindo até pelo ar, né? E pior é que problemas antigos começam a ressuscitar também. E aí, Fernando, eu sei que não tem necessariamente a ver com mudança climática, mas a precariedade urbana está aumentando, né? Então, a gente vê riscos de incêndio, né? Ligação elétrica clandestina, uso de combustível diferente para cozinhar. A gente vê riscos, aqui na região, riscos
químicos, de armazenagem de produtos. Então, além de tudo isso, a gente está vivendo uma situação bem dramática, né? Então, eu acho que foi legal você falar essas propostas no fim, porque talvez essa discussão da governança possa ser o nosso caminho, a nossa luz de como colocar isso, né, na nossa campanha, como decodificar essa linguagem técnica que a gente usa aí do meio científico, como mostrar para as pessoas essa importância, né? E principalmente dentro do que eu espero, como fazer isso num governo nosso, num governo petista. Então, eu queria lançar essa pergunta para vocês dois, para o Bandini e para o Fernando. Né? Como que a gente poderia incluir isso num plano de governo, numa campanha e num plano de governo petista? Bem, acho que posso iniciar, Fernando? Acho que o Fernando já deu a linha, inclusive com proposta, Sânia. Estão me ouvindo? Eu estou sem microfone, Tá. acho. Ok. O Fernando acho que já deu a linha, principalmente na parte final, com expectativas bem práticas e absolutamente necessárias. E nós não, entretanto, na nossa exposição, não pudemos aprofundar diversas questões. Mas no plano nacional, por exemplo, nós tivemos, criados a partir dos desastres ocorridos em 3 diferentes regiões brasileiras. Primeiro, em Santa Catarina, em 2005, depois no Sudeste, no Rio de Janeiro, e na sequência no Nordeste, entre Pernambuco e Alagoas, desastres que propiciaram pelo menos 2 importantes iniciativas. Primeiro, uma política de proteção e defesa civil, que, a despeito do Fernando estar corretíssimo quanto às deficiências que estão aí a serem observadas no âmbito dos municípios, de como enfrentá-las, na legislação, entretanto, uma enorme coerência de trabalhar de forma planejada, integrada com atribuições específicas das várias esferas de governo e com ampla participação social, exatamente como o Fernando aqui definiu. Então, isso está definido em uma legislação que estrutura uma estratégia para capacitar essa área de proteção e defesa civil e, portanto, em última instância, a própria estratégia e a política de segurança num sentido mais amplo. É imprescindível, Sânia, e lá está detalhado, que em áreas urbanas se trabalhe com os instrumentos urbanísticos, com o plano diretor, que seja todas essas políticas setoriais se integrem. Em última instância, baseadas no seu próprio planejamento territorial urbano. Enfim, creio que nesse campo, apesar de algumas adequações a serem feitas, o campo legal, há uma coerência e uma legislação à disposição para ser implementada. A outra novidade foi a criação do CEMADEM, o Centro Nacional de Alerta e Monitoramento de Desastres, que operou uma série de mudanças, funciona no estado de São Paulo, aqui em São José dos Campos, e ampliou enormemente a capacidade de monitoramento e previsão de eventos como aqui
o Fernando expôs com algumas imagens. Então, hoje, o país detém também um instrumento que não tinha, um Centro Nacional de Pesquisas derivado da própria matriz do INPE e dessa área de vanguarda do conhecimento que o país ainda tem. Agora, hoje, esse órgão está praticamente sucateado e não tem recebido investimentos à altura. Então, eu queria destacar, em relação aos desafios nacionais, pelo menos duas bases de apoio que precisamos olhar com mais atenção. E focar no que também o Fernando destacou, do que está próximo do cidadão. Então, no ambiente urbano, nós temos que facilitar, ampliar e promover a participação da sociedade. E nas várias esferas, inclusive do conhecimento, na mobilização, tudo isso é estratégico. E no caso de alguns poucos municípios, eu posso dizer que a gente também tem algumas iniciativas aqui ou acolá que podem ser utilizadas como exemplos, sempre incompletos. No caso de Santos, é um desses exemplos que eu acho que a gente poderia vir a utilizar. Por quê? Porque temos história, conhecemos os problemas, temos já o conhecimento das áreas mais vulneráveis, que, como o Fernando destacou brilhantemente, são absolutamente estratégicas e prioritárias para serem enfrentadas, mas, 3 vezes mas. O que acontece, vou dar 2 exemplos distintos. Um, na área da planície costeira, que eu detalhei. O Mauro Skazufka e outros que talvez estejam nos acompanhando hoje, mas que fazem parte desse grupo também, acompanharam, no início da década de 90, um esforço para equacionar o gravíssimo problema socioambiental do dique da Vila Gilda. Para tanto, promoveram, o setor público promoveu uma integração entre Santos e São Vicente, porque é área limítrofe dos municípios, e uma estratégia de atuar com provisão habitacional, com controle de ocupação, com drenagem, com investimento em infraestrutura e uma série de ações sociais, entre tantas. Muito bem. Passados 30 e tantos anos dessa iniciativa, o que ocorre naquela região? A provisão habitacional praticamente já ocorreu, mas a população que morava precariamente praticamente duplicou. Não houve o solucionamento do problema, porque a partir de 97, as administrações que se sucederam ou interromperam, como foi o caso em 97, o que tinha sido iniciado para só retomar quase um ano e tanto depois, como, na prática, fizeram vistas grossas a esse trabalho integrado. O resultado é que, até hoje, quando se discutem iniciativas naquela região, que hoje, só em Santos, residem mais de 20 mil pessoas em situação de extrema vulnerabilidade em palafitas, apenas em Santos, talvez em torno de 20 mil pessoas, era algo para ter sido erradicado e equacionado e com qualidade até o início dos anos 2000, e hoje o problema é bem maior do que o de 1990. Só que com as mudanças que advêm, de mudanças climáticas, elevação do nível do mar, toda a região agora vai ser impactada.
inclusive por algumas medidas que estão sendo tomadas, que, por exemplo, desconsideram a importância da vazão do Rio dos Bugres. Então, a maior alternativa é um projeto de papel chamado Parque Palafitas, para manter as pessoas morando num dos principais locais estrategicamente montados, que é o Rio dos Bugres, pela própria dinâmica natural, para escoar as águas da nossa região. Pois isso não está sendo considerado. Então, o município tem um plano de mudanças climáticas e técnicos que não foram ouvidos para essa solução, que é uma solução de papel, daquele barquinho de papel que o Fernando expôs, porque é para aquela população. Já na Orla, já é diferente, as alternativas já são diferentes, já são sendo discutidas com a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica e outras entidades, a Unicamp, mas ali não, ali foi com o cacique Cobra Coral para discutir como resolver o problema recentemente. Então, eu só queria aqui destacar que essa desigualdade, infelizmente, persiste hoje. Eu falei da área costeira, me alonguei um pouco. O outro exemplo que eu ia dar é nos Morros de Santos. Então, nós temos um diagnóstico e eu operei com 11 anos na Defesa Civil Local de Santos, e demoramos, mas conseguimos recursos do governo estadual para a provisão provisão habitacional a partir do diagnóstico das áreas mais críticas. Iniciamos esse processo, mas esse processo de provisão se interrompeu. Hoje, o setor de defesa civil não consegue dar conta de reduzir o risco nas áreas já mapeadas e, principalmente, não haverá mais recursos para a provisão habitacional nessas áreas críticas. Enfim, não há como superar isso apenas o município isoladamente. Ele tem que dialogar com os demais municípios e com as demais esferas de governo. E o Fernando destacou tudo isso como algo prioritário e para ontem. Por quê? Porque, como destacamos, as consequências dessas mudanças climáticas irão impactar, óbvio, prioritariamente, de forma mais dramática, essas localidades, mas não só. Então, fica também o alerta. O não só é porque, claro, hoje o Fernando não sai de casa, mas eu, no atendimento de 2020, por exemplo, onde eu fui para o atendimento local que houve 5 óbitos, nós não fizemos a remoção preventiva, infelizmente, tínhamos feito relatórios, tínhamos encaminhado uma série de demandas nesse local, infelizmente, não atendidas, em outros tivemos êxito, mas nesse local não. Mas para sair da minha residência, no José Menino, eu saí com água praticamente pela cintura, uma mudança de roupa e para me pegar em outro ponto, porque eu não conseguia nem sair de casa, estava tudo alagado. E essa é a realidade. Não se entra e não se sai, uma cidade portuária. E não vamos poder mais atuar nesse improviso. Enfim, só queria deixar claro que não é com improviso, como o Fernando destacou, colocando o dedo na ferida, priorizando essas áreas mais dramáticas e revertendo isso com investimentos principalmente na periferia. Bom, Vadini, a gente agradece muito. Eu fico feliz um pouco que você me relembrou que muita coisa também a gente já fez, né?
Então, eu acho que estava muito pessimista naquela hora que passei a palavra para você, mas foi interessante, foi bom você lembrar. Dizer, Fernando lembrou do trabalho do Grupo de Morro, você lembrou do trabalho no DIC, que foi maravilhoso, você lembrou de ações que a gente fez no governo federal. Então, agora eu, de fato, vou passar a palavra para o Fernando, um pouco menos triste do que como eu estava naquela hora. Fernando. Eu acho, não é que eu seja pessimista, eu acho que a gente está muito, ao mundo. O ano passado, 200 pessoas morreram na Alemanha de inundações, né? Ontem, conversando com um pesquisador alemão, eu perguntando, e você vem aqui estudar Petrópolis para entender e não entende sua própria deficiência, ou seja, efetivamente o que aconteceu na Alemanha para ter 200 mortes. Nós estamos vivendo uma situação, acho que todo mundo consegue lembrar o que foi o começo da Covid, da pandemia, né? Como a gente foi pego de calças curtíssimas, né? E hoje praticamente naturalizamos a onda, tanto que eu acho que não acabou, né? Não acabou. As questões dos desastres, e principalmente do risco, ou seja, o desastre é a configuração de um risco. Ter um risco não perceber é falta de governo, é irresponsabilidade social de todos nós. Então, nós estamos muito devagar para enfrentar o risco que está batendo na nossa porta. Ou seja, outro dia eu falei, os anjos do juízo final já estão tocando as clarinetas, avisando que o mundo está acabando. E nós estamos parados assistindo, né? Estamos parados assistindo. E a gente precisa se organizar. Precisa mudar práticas. Eu gosto muito de um artigo escrito pela Luciana Travassos e outros lá, que discute por que morrem pessoas em eventos extremos de chuva na região metropolitana de São Paulo. E ela aponta 4 causas. Eu acho que essas causas orientam pensar num programa político dos governos do Estado, do governo federal e futuramente dos municípios. Morre, em primeiro lugar, porque falta infraestrutura nos lugares onde tem deslizamento. Existe uma infraestrutura inadequada onde acontece inundação, certo? Pavimentação excessiva, rios canalizados, né? Terceiro, quase a totalidade dos governantes não associa, não põe na sua agenda o enfrentamento dessas questões, nem de mudanças climáticas, nem de adaptação. E não tem práticas antecipatórias. Tudo é prática posterior, ou seja, depois que acontece o desastre, vai consertar, né? Você não vê ninguém priorizando aquilo que vai impedir o desastre, né? E a quarta questão, que a Defesa Civil ela recolhe cadáveres. Basicamente, a prática da Defesa Civil é de retirar as pessoas depois que acontece o desastre. Você não vê organizar práticas de ações antecipadas aos desastres, como eram os velhos planos preventivos de defesa civil nos morros de Santos. Então, eu acho que a gente tem que correr com isso, né? Esse assunto tem que ser um assunto prioritário do governo Lula no Brasil, prioritário no sentido de que os lugares mais frágeis precisam de cuidados, assim, de investimentos, de cuidados e de cuidados todos participativos, porque o fracasso, eu estava falando hoje à tarde para a Sânia, a sensação de fracasso de 30 anos de serviço, né, trabalhando com risco, eu acho que se deve principalmente que, em raros momentos, a gente envolveu efetivamente a população, corresponsabilizou a comunidade em risco, né? Corresponsabilizar, não é? A produção do próprio conhecimento, da decisão de como vai ser, precisa passar pelas comunidades, né? Então, para a gente consensuar práticas, temos que consensuar práticas, né? Não adianta, as pessoas não saem de casa se não tiver proteção para suas casas, né? Remover não é a solução, onde vai guardar, né? Então, efetivamente, nós temos uma tarefa de construir, né,
soluções de emergência, de contingência e de tarefas de adaptação de curto e longo prazo que vão custar muito. Né? Outro dia o Paulo Artacho me falou o valor que custaria uma adaptação que pudesse reduzir os impactos. É um valor, assim, eu não vou lembrar porque já sou com pré-Alzheimer, mas é enorme. Né? E, no entanto, não fazer isso multiplica por 20, 30 vezes as perdas que teremos. Né? Portanto, a lógica de sobrevivência nossa, ela está demorando muito para se consolidar. Os novos governos vão precisar colocar essa questão com prioridade, com recurso e criar formas novas de governá-las. Quem governa a questão de adaptação e mudanças climáticas no Brasil? O meio ambiente? O que seria o futuro Ministério das Cidades reconstituído? Onde vai estar esse assunto? Né? É legal pensar onde vai estar, como é que ele vai se estruturar, como é que ele vai se replicar, como é que ele vai se articular para produzir mudanças que envolvem, inclusive, grandes reformas urbanas. Né? Algumas cidades do mundo estão produzindo reformas, cidades ricas, mas por que não nós? Né? Se priorizarmos isso. Boston, Chicago, várias cidades alemãs, holandesas, estão fazendo reformas estruturais fundamentais. Né? Depois do Sandy, em Nova York, eles fizeram um banco de projetos feitos principalmente por holandeses, mudando completamente a dinâmica da água na cidade. Né? Então, esses desenhos de adaptação envolvem reformar a cidade, as estruturas, as infraestruturas. Né? Então, como é que é isso? Né? Não é murinho de arrimo que vai resolver. Né? São grandes mudanças estruturais que começam pelo tratamento das feridas das favelas, das áreas vulneráveis. É isso aí. Tem que estar na política. Bom, obrigada, Fernando. Eu acho que a gente agora tem algumas sugestões que eu acho fundamentais, né? Quer dizer, você já colocou aqueles pontos, o Bandini também. Então, acho que a gente tem aqui essa questão de como fazer, como melhorar esse conhecimento, né? Que você até falou em mudar a forma de mapear, né? Fazer isso junto com as pessoas que estão lá vivendo o problema. Agora, eu acho uma das grandes dificuldades que a gente tem, bom, a gente fala muito hoje em dia também em sistemas de monitoramento, acompanhamento, temos melhores previsões, né? Agora, o que eu acho que é uma grande dificuldade é a forma de comunicar isso. A gente não está conseguindo comunicar. Né? Então, eu creio até que o mapeamento da gente melhorou do que era, né, antigamente, mas a gente não consegue associá-lo às ações necessárias que precisa fazer. A gente não faz um mapeamento indo mais lá na frente. Né? O que eu vou fazer com isso? Aqui eu vou fazer tal coisa, ali outra coisa. A gente para antes, né? Só em identificar alguns problemas, e mesmo assim nem sempre a gente junta todos os problemas. Então, eu não sei, eu queria colocar essas questões, acho que a gente tem que colocar isso. Quando você falou do Ministério da Cidade ressuscitado, talvez ele possa se chamar o Ministério do Enfrentamento da Crise Climática, ou da adaptação à crise climática, porque, né, ele será muito urbano, sim, mas temos outros impactos também, mas a gente tem que lembrar que mais de 85% da população brasileira vive em cidades, então vai acontecer muita coisa nas cidades. Né? E acho que para nós aqui de Santos, né, que você citou o exemplo da Holanda, aí, eu acho que a gente brincava, eu brincava quando estava trabalhando aqui na prefeitura, que a gente tinha que pensar se a gente ia ser Veneza ou se a gente ia ser Amsterdã. Né? Então, a gente ainda não decidiu, a gente só está parado, esperando, olhando o que está acontecendo com o mar e com a chuva. Né? Mas eu queria agradecer, eu estou aqui um pouco sem saber se a gente, como eu estou no celular, eu não sei se a gente tem perguntas das pessoas que estão ouvindo. E estou meio perdida nisso, apesar de estar fazendo a moderação aqui. Tá?
chegou agora alguma coisa, né, que eu acho que é uma pergunta do Esmeraldo, né? Não, são É um sugestões. comentário. É um comentário, não são perguntas. Então, Eu acho que queria é um saber... comentário que ele sugere que a gente encerre a conversa aqui. Não, até né? porque nós já estamos com 1h15, né? Que era um pouco dentro do teto que a gente tinha pensado. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, lembrando que essa nossa conversa vai ficar gravada e que a gente depois vai poder pegar daí para frente e pensar em mais propostas. Tá? Agradeço muito. Olha, muito bom estar aqui. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado, Sânia, e vamos sim enfrentar esses desafios aí. Abraço para todos os amigos aqui. Um grande abraço e depois a gente tem que traduzir um pouco, escrever melhor essas propostas que saíram daqui, tá? Tá certo. Desculpa aí a minha ignorância, né? Eu não sei como que a gente faz o encerramento.